Consultório Jurídico de hoje, mais daqui a pouco na nossa tarde. Entretanto, se quiser, vá ligando, 910-106-359. Mas nós agora vamos conversar com a Margarida, porque a história da Margarida Roque Pereira é de verdadeira superação. Perdeu a mãe aos 5 anos de idade e isso, indireto ou diretamente, na realidade, tornou-a na mãe e na pessoa que é hoje. A Margarida é terapeuta, acredita que é preciso curar a criança que fomos para nos tornarmos melhores pais, sem dúvida. Como? É aquilo que nós vamos perceber agora. Esta é uma conversa que será, com certeza, do interesse de todos. Um aplauso para a Margarida e bem-vinda à nossa tarde. Muito obrigada por estar aqui hoje e, essencialmente, por ter dado a volta aos nós, desatando os nós e transformando-os em laços, não é? Que é aquilo que vai fazendo hoje em dia. Voltando lá atrás, e porque todas as pessoas que estão aqui presentes e aquelas que nos veem lá em casa, cada um de nós tem uma criança interior, algures com uma ferida. Há feridas maiores, outras menores, e há feridas que nunca sararam nem nunca foram curadas, não é? No seu caso em particular, perdeu a sua mãe com 5 anos. Sim, sim. Sim, e isso foi algo que me acompanhou e aparentemente algo que teve sempre resolvido na minha vida, não é? Mas depois, quando chega a nossa idade adulta, quando queremos ser mães, não é? Aquilo tudo de trás volta a surgir, não é? E no meu caso foi até mais numa questão profissional. Eu estava na faculdade e estava muito perdida a nível profissional e comecei a olhar para mim e, ok, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero da minha vida, não é? Mesmo antes de ser mãe, quando comecei a olhar para mim, comecei a perceber, ok, há aqui coisas da pessoa que eu sou e da criança que fui que talvez precisem aqui de um cuidado para que eu possa crescer mais livre e depois a maternidade apareceu, de surpresa, não planeei a minha primeira gravidez. Certo. Até porque foi jovem, relativamente jovem para agora, Sim. para esta época, não é? Sim. Então a minha primeira gravidez não foi planeada e intensificou aquele processo que eu já estava a fazer de... que eu sinto que é realmente um caminho de liberdade, que é sermos os adultos que queremos ser, fazermos aquilo que amamos, e isso é o que eu desejo para toda a gente e que eu sinto que é mesmo os frutos de cuidarmos das nossas raízes, é vivermos uma vida mais livre, não é? Nós podermos fazer o que amamos, e eu tenho esse privilégio, sermos as mães que queremos ser, os adultos que queremos ser, no fundo criarmos a nossa vida. Eu sinto que criarmos essa vida consciente vem desse olhar para trás daquilo que ficou muitas vezes com uma ponta solta na nossa história, exatamente, e que vai sendo denunciado com o crescimento. O crescimento, exatamente. Porque aos 5 anos ficou a viver com o seu pai e com a sua irmã, não é? E, portanto, teve uma vida perfeitamente normal dentro daquela realidade, e estudou e foi para a universidade, enfim, mas isso não se faz com tanta facilidade assim. Ou seja, hoje em dia eu estou a olhar para uma mulher perfeitamente resolvida e que ajuda as outras pessoas a ir lá atrás também à sua vida, curar a sua criança interior, ou pelo menos pegá-la ao colo, porque às vezes é só isso que ela precisa. Mas não se fazendo assim, começa-se por onde? Eu sinto que há aqui alguns episódios gatilho, não é? E eu trabalho muito com grávidas e nesta área da pré-conceição, gravidez, eu sinto que o parto é um grande gatilho para as mulheres olharem para o início da sua história, não é? Porque quando nós vamos viver o parto dos nossos filhos, nós, antes de vivermos esses partos, nós já vivemos o parto em que nós nascemos, não é? Então eu sinto que há determinados episódios na nossa vida, nomeadamente o parto, que é algo que traz muitas coisas, não é? O parto é aquele encontro entre vida e morte que assusta muitas, deslumbra outras, às vezes um misto entre as duas coisas, não é? Então eu sinto que o parto Mas que é sempre inesquecível, não é? Exatamente, é inesquecível e é um gatilho que aciona para mim muito essa cura da nossa história, para que depois possamos viver esses momentos desafiantes com mais integridade, mais conscientes, não é? Então, o meu parto, o meu primeiro parto, não é, também foi um grande mote desse trabalho de cura da filha, porque não são meninas que realmente vão ter essas experiências de parto empoderado, não é? Então, é preciso amadurecermos para depois chegarmos a esse lugar de mãe com uma consciência maior, com uma... No fundo, eu sinto que é mesmo a liberdade. A liberdade que podemos escolher vem de nós termos olhado também para trás. Posso olhar para o seu livro, Margarida? Chama-se A Maternidade e o Espelho da Criança Interior, curar o lugar de filha para ocupar o lugar de mãe. Não será também verdade que muitas vezes as crianças funcionam por imitação, não é? E pelo exemplo, não tanto por aquilo que lhes dizem, nós sabemos, também já fomos crianças, mas por aquilo também que veem os pais a fazer. Há, no entanto,
mães hoje em dia que são as mães que são precisamente porque não querem ser as mães que tiveram. Sim, sim, sim. No entanto, eu sinto que este lugar de curar o lugar de filha é curar através da relação com os pais, curarmos a relação com a vida, não é? Os pais é quem nos dá a vida. Certo. E eles representam, não é? A relação com os pais representa inconscientemente a relação que nós temos com a nossa origem, não é? A nossa história começa com a história de vida dos nossos pais, nomeadamente a nossa mãe. Por isso é que eu digo que o lugar da mãe é o mais importante a ser curado para uma vida completa. E claro que isso tem a ver com a minha história, com essa perda que depois gera um mergulho maior nesta busca interior, não é? Mas sem dúvida que curar o lugar de filha reflete-se na forma como nós vivemos, não é? Porque a relação com os pais expressa-se na relação que nós temos com a vida e com a nossa origem, com o mais profundo de nós, não é? E o amor, não é? Que os filhos nos convidam a ir a níveis de incondicionalidade, não é? Que às vezes nunca fomos, não é? É esse mergulho também nas sombras e a relação com os pais é onde muitas vezes nós temos também muitas sombras, porque são esse espelho dos bloqueios que nós criamos face à vida e que depois, superando, entramos para outro lugar de liberdade e de escolha e de consciência na vida adulta. Isso é que eu sinto que é verdadeiramente o ser adulto. Mas, pois, acredito que sim, porque há efetivamente muitas pessoas que têm medo de voltar lá atrás, não é? Porque o lá atrás nem sempre é um lugar feliz. Muitas vezes é um lugar até de muito mais sombras do que só quando se fala aqui a infância, e é um momento incrível das nossas vidas. Para muitas pessoas isso não é nada incrível. É exatamente para essas que é importante lá ir, apesar da dor? Sim, eu diria que para toda a gente, porque é realmente essa tensão no início da vida. O parto por si é um momento de dor e prazer, não é? E essa dor da separação com a mãe no parto já traz uma história para nós ressignificarmos e trabalharmos na nossa vida, não é? Então a primeira separação e a primeira dor é no parto, na separação com a mãe. Todos nos separamos da mãe e eu até digo aí no livro, todos nós cortamos o cordão umbilical com a mãe, mas só alguns o restituem no coração, que é realmente isto de a transformar essas sombras da relação com os pais, nomeadamente com a mãe, que é a fonte da vida, não é? Do corpo de onde nascemos, e sem dúvida que esse tomar no coração é aquilo que depois também nos ajuda lá está aquilo que os filhos nos convidam, a esse amor incondicional que é tão desafiante. Quanto mais uma relação nos convida a esse amor incondicional, mais nos convida também ao mergulho nas sombras, porque é a profundidade do amor, não é? E a profundidade é sempre um lugar de densidade, de escuridão, mas para evoluir nessas relações com filhos, com os pais, com parceiros, não é? A relação familiar é aquela onde realmente nós podemos ir mais fundo, também para aprendermos a amar mais livremente, não é? Certo. E todo este mergulhar, toda essa viagem, deu inclusivamente origem a um filme que foi o seu marido que realizou, não é? Exatamente, sim, sim. O Nós Mães foi assim uma junção entre o meu filme e o livro dele, que retrata também a nossa segunda gravidez e... Sim. Pode falar à vontade, estamos a ver uma parte. Sim. E eu sinto que realmente é o olhar dele lá de casa que permite espelhar também essa realidade da maternidade, que aqui vem também com esse empoderamento da sexualidade feminina, não é? A maternidade muitas vezes abafa aquele lugar da sexualidade feminina, mas eu sinto que este empoderamento no parto também vem de uma cura da sexualidade feminina, não é? De retirarmos um bocadinho esta visão masculina da sexualidade e retomar esse poder do parto na amamentação, não é? Que às vezes é tão retirada à mulher e ela perde força naqueles eventos de fogo, não é? De vida. E apaga-se muitas vezes nesses momentos gatilho. Então este é um resgate também dessa mulher em nós. Porque a mulher tem que se continuar a sentir viva, não é? Exatamente. E a sexualidade é isso, é o prazer de viver, é o prazer de estar no corpo e o parto e a maternidade e amamentar traz-nos realmente esse convite. Qual é a relação que eu tenho com o corpo, com a sexualidade feminina, não é? E o filme, especificamente... Volta a lembrar-nos disso. Volta a lembrar-nos desse lugar de expressão de poder da mulher na maternidade. Muito bem. Sei que trabalha então, já o dissemos, com mulheres grávidas. Vamos espreitar aqui a página das redes sociais da Margarida Roque Pereira e o site também. Portanto, é através deste site que pode ter contacto com o trabalho da Margarida. É exatamente aqui. Tem estes vídeos maravilhosos
maravilhosos. Tem aqui o filme, ou pelo menos o convite a ver o filme Nós Mães, e essencialmente tem este livro, A Maternidade e o Espelho da Criança Interior. E este livro é para ler com calma, com cuidado, a olhar para dentro e essencialmente a projetar o nosso futuro. Olha, muitos parabéns pelo seu trabalho. Acho que é de facto fundamental que exista alguém que nos encaminhe às vezes para as zonas menos para o lado lunar. Porque quando está tudo sempre virado para o lado solar, mas se não curarmos o lado lunar, o sol também não brilha. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Grande aplauso, Tânia. Margarida. Muito obrigada. Obrigada. Tá?